Bom, como era de se esperar, aliás, né? Como não podia deixar de ser, essas imagens correram o mundo, como se os estrangeiros fossem mal-vindos aqui no Brasil e pegar muito mal para essa associação. A gente teve o cuidado de fazer um levantamento com relação ao aproveitamento dos técnicos no Brasileirão. Ontem falamos rapidamente aqui, a metade pelo menos vem de fora, dos 20 times que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente tem uma tela que a gente vai colocar agora para a gente, pelo menos, apoiar isso que a gente está dizendo aqui. De 2019 a 2025, nós tivemos o seguinte aqui, ó, entre brasileiros na coluna da esquerda, estrangeiros na coluna da direita. Jogos, 3.683 de brasileiros contra 1.491 de estrangeiros. Aproveitamento, olha que incrível, dos estrangeiros é maior do que os brasileiros, em percentual. 44,2 contra 43,7. Em termos de representatividade, do lado esquerdo ali dos brasileiros, 71,2%. Mas do lado estrangeiro, 28,8%. O aproveitamento, eu repito, de 44,2%. Títulos, 14-14. Técnicos no Brasileirão 2025, temos 9 estrangeiros. 38 técnicos estrangeiros vieram ao Brasil nesse período. Não foi pouca coisa. Temos mais uma tela. Esse é o complemento aqui, ó. Títulos de treinadores por clubes no Brasileirão. E títulos de treinadores por clube desde 2019. Então você tem lá, ó, 14 títulos, sendo 7 de Abel Ferreira, 4 de Jorge Jesus, 2 do Arthur Jorge, né, na época dirigindo o Botafogo, e o Antônio Mohamed teve 1 título. E com relação a títulos nacionais e internacionais, Dorival Júnior, o Rogério Ceni, Cuca, Felipe Luiz, né, o Dorival 3, Rogério, Cuca e Felipe Luiz 2, o Fernando Diniz 2 títulos, Thiago Nunes 1 título, Alberto Valentim 1, Thiago Carpini 1 título. Então, minha gente, hoje estamos tentando catar os cacos diante daquele vexame horroroso que aconteceu ontem. E que eu confesso, eu fiquei extremamente envergonhado. Como é que vocês assimilaram, depois que a gente saiu daqui, tudo que tinha acontecido lá? Porque foi uma batalha de egos, né? E você sabe que o erro é o maior erro humano quando você... porque é sinônimo de arrogância, de prepotência, de apego. É uma coisa inacreditável o que aconteceu ontem, né, Bernardo? Sem dúvida. Foi ridículo, foi constrangedor. E, assim, eu acho que há duas coisas aí que precisam ser abordadas, né? Quem vai querer ouvir o que Oswaldo Oliveira e Emerson Leão têm a dizer em 2025? Numa palestra para outros técnicos. Acho que, o que vai acrescentar? Para mim, muito pouco. O Oswaldo Oliveira não dirige um clube desde 2019, o Emerson Leão desde 2012. Né? Então, me parece claramente fora de propósito isso. O Alfredo Sampaio, para mim, não acrescenta absolutamente nada tampouco ao futebol brasileiro. Um técnico de clubes pequenos no Rio de Janeiro, que se apega a um cargo aí, de repente, nessa, nem sei o nome, Federação dos Treinadores aí do futebol brasileiro e tal, algo do tipo. Fato é que o futebol brasileiro mudou em 2019, com a chegada de um português aqui chamado Jorge Jesus. Futebol que era praticado no Brasil até 2018, basta ver os jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano, vencido pelo Palmeiras do Filipão. Futebol meio rudimentar ainda, né? O Jorge Jesus muda a história e o Abel Ferreira continua fazendo com que a história seja alterada, né? Não houve um técnico brasileiro nesse ínterim que tenha trabalho semelhante, né, ao dos dois. Né? Esses dois caras aí fizeram o futebol brasileiro subir de patamar. Né? Então, negar isso e negar o que acrescenta a chegada do Ancelotti ao futebol brasileiro me parece querer se apegar, pelo menos essa é a minha opinião, a uma classe que vive um momento, como você definiu ontem, de decadência sem precedentes na história. A gente conta nos dedos de uma mão quantos técnicos nós temos lá fora. O Léo, que faz o tour da bola aqui, conhece profundamente o que acontece no futebol internacional. Thiago Nunes, recentemente na LDU, veio aqui para o Brasil. O Silvinho, que eu lembrei. O Jardine. Chamusca ainda tá? Tá. Chamusca. Tá no Tauon, faz um bom trabalho. A gente coloca
Nos dedos de uma única mão, talvez duas, no máximo, que a gente tem de técnico brasileiro no exterior. Pois é, fosse eu um técnico brasileiro, observando o que está acontecendo aqui no nosso país e a invasão de estrangeiros, que me parece um fato, e a gente trouxe até o número correto hoje, ontem eu tinha falado de 10 estrangeiros, mas são 9 na Série A do Campeonato Brasileiro, eu observaria e chegaria à conclusão de que eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente, eu estou perdendo espaço para um outro cara que vem fazer um trabalho melhor do que o meu. O que eu posso aprender com esses caras que são melhores do que eu, mais bem preparados do que eu? Acho que é essa a constatação que tem que chegar a boa parte dos treinadores brasileiros hoje. Mas o que a gente vê é um discurso oposto. Tentar jogar esse cara que está chegando para fora. Tentar tratá-lo mal para espantá-lo do nosso mercado. Mas eu sinto informar que essa é a realidade do futebol brasileiro hoje. Os treinadores estrangeiros passaram a ser contratados porque os que estavam aqui não estavam entregando o que era necessário. O futebol brasileiro precisava evoluir e ele evoluiu muito. Do que o Berna colocou de 2018, 2019 para frente, o campeonato brasileiro é muito melhor disputado. Tem só a ver com a chegada de técnicos estrangeiros? Claro que não. Acho que hoje, especialmente Flamengo e Palmeiras, têm capacidade de investimento, de atrair jogadores de fora de nível Premier League, caso de Andrés Pereira, que chegou recentemente ao Palmeiras, ou de outros jogadores que frequentam o elenco do Flamengo. O Flamengo conseguiu trazer o Danilo de volta, o Flamengo trouxe o Alexandre, jogadores experientes, mas que toparam o desafio no Brasil. O Saul, que é outro jogador estrangeiro. Samuel Lino, que estava no auge. Samuel Lino, Vitor Roque, enfim, posso citar vários. O nível do futebol brasileiro melhorou. Não só por causa da chegada de técnicos estrangeiros, mas isso contribui para a melhora do nosso futebol. O Janelli recentemente lançou um livro que já é best-seller, Bola na Trave e Não Altera o Placar. Lançou, inclusive, na livraria lá de Santos, na Realejo, sexta-feira passada. Se você não escreveu sobre, você na segunda edição vai ter que colocar que é o seguinte: a importância do intercâmbio, porque ninguém falou sobre isso aqui. E o intercâmbio no futebol brasileiro é tão importante quanto do europeu em relação a todos os estrangeiros que os europeus receberam, não só como treinador, mas principalmente como jogadores. Não é isso? Não, no livro eu falo, mas não do treinador. Eu falo do intercâmbio de jogador. Que você vê, eu falo até num capítulo da educação e da atitude do jogador brasileiro, jogando no Campeonato Brasileiro e jogando no Campeonato Estrangeiro. Né? A educação de reclamar com o árbitro. O jogador brasileiro, quando sai, ele muda por causa desse intercâmbio, porque ele chega lá, não é desse jeito. E esse mesmo cara, quando sai, quando ele volta a cometer os mesmos erros aqui, de reclamar com o árbitro, enfim. Mas para eles também o futebol mudou. Quando a Ginga entrou na Europa, aquele negócio, porque o europeu sempre teve cintura dura, como se dizia, o futebol europeu mudou radicalmente. Mudou. Ou através de brasileiros, ou agora com africanos, que há 30 anos, depois que caiu o muro de Berlim, invadiram a Europa. Mudou a forma de jogar na Europa. Cacá, a gente sempre teve o futebol inglês, antigamente era bola na área e jogar de cabeça. Kick and rush, né? Os africanos, aquele jogo indolente, de muita técnica e sem responsabilidade. Os asiáticos, muita correria. Cara, ninguém mais joga assim. Você vê a seleção japonesa joga diferente, você vê a seleção inglesa joga diferente. Né? Então, e para voltar um pouco nesse lado dos técnicos, cara, pega as melhores seleções da Europa, não são os treinadores do país que são comandantes. Pode ver. A Espanha, né? Eu acho que a Espanha é o único. Mas né? A Itália tem um italiano, Gattuso. que é o Gattuso. Mas os a França tem o Deschamps, que é um francês. Mas os caras estão A Inglaterra tem o Tuchel, que é um alemão. Fazendo essa mudança, não agora, mas essa mudança faz tempo, de trazer treinadores estrangeiros, né? Um português é treinador da seleção da Itália, daí um italiano é treinador da seleção. Em Portugal levou um brasileiro, né? Então eu fico imaginando, cara, nessa situação toda, na época que o Oswaldo e o Leão estivessem treinando no Japão, que juntasse num evento como esse os treinadores japoneses e os treinadores japoneses falassem, olha, eu não gosto de treinador estrangeiro aqui no meu país. Mas por quê? Porque o Brasil é o penta e o Brasil pode exportar treinador e a gente não pode importar? Eu acho que a gente tem que sair do tamanquinho ali, da sandália da prepotência e entender que tem gente fazendo trabalho melhor que a gente lá fora. O que mais me causou surpresa é que esse surto de xenofobia, tanto do Leão como do Oswaldo,
Eles se esquecem da história do futebol e quantas vezes o Bernardo Ramos contou aqui, desde o Bela Gutmann, até antes do Bela Gutmann e depois do Bela Gutmann. Dori Krusner, nos anos 30. Como foi transformado o futebol brasileiro. Graças aos húngaros, aos estrangeiros e todos que vieram aqui, né? E mais, eles se esqueceram que eles foram treinados também por estrangeiros. Todos eles, né? Então, minha gente, a gente não vai colocar um ponto final nessa discussão, mas fica algo para a gente refletir. Nós estamos vivendo um momento, desde o final da era industrial, que as relações trabalhistas estão mudando muito rapidamente. Hoje você vive aquilo que se chama de processo disruptivo, onde você compra uma comida por uma plataforma, você pega uma condução, pega um carro também através de uma plataforma, porque o sistema antigo já não cabe mais, já não existe mais. Hoje tem inteligência artificial, existem profissões que vão sumir do mapa, outras vão ser adaptadas. E essas pessoas que deram aquele show ridículo no Rio de Janeiro, que até então a gente prezava muito, eu particularmente sempre prezei muito. Quantas vezes a gente elogiou o Leão, sabe, debaixo da trave, e o cara é um monstro. O Bernardo já chegou a dizer que foi o maior goleiro que ele viu jogar aqui no Brasil, não foi isso? Brasileiro, para mim, como goleiro, melhor. Brasileiro. Eu concordo. Eu também vi o Leão jogar, pô. O cara é um monstro. Foi para a democracia corintiana, essa história já foi contada de diversas formas, já contei aqui. O Casagrande já contou também, o Casão, como é que o Leão entrou naquele grupo que tinha Sócrates, Vladimir, Casagrande, e que ele era completamente contrário, porque ideologicamente ele pensa diferente, né, daquele grupo que fez a democracia em 82 do Corinthians. Enfim, tudo isso, né? Oswaldo Oliveira, nem sei, não vou nem entrar em detalhes com relação ao Botox que ele fez lá, mas enfim, eu acho que alguma coisa subiu a cabeça e deu tudo errado ontem, foi uma vergonha o que aconteceu. Se vocês quiserem arrematar o papo, mas por enquanto eu acho que é isso que a gente tinha que... Eu acho que é isso. Acho que a gente já falou bastante, colocamos os nossos pontos de vista aqui ontem, eu não altero nada do que eu disse ontem aqui. Eu só queria colocar a atitude do Ancelotti, cara, eu achei que ele foi um cara que respirou fundo ali, porque todo mundo fala, ele não entendeu direito, ele entendeu, cara. Ele entendeu, ele estava entendendo o que estava acontecendo ali, mas eu acho que ele foi ali, ele falou, eu tenho que respirar fundo aqui, é isso, depois a gente vai ter uma resposta, porque era difícil, cara. Eu não sei se eu, no lugar dele ali, aguentaria, ou nós, né? Que a gente tem o sangue mais quente. Sairia andando. Eu deixaria o palco. Talvez iria para o aeroporto do Galeão, pegava o primeiro voo para a Europa e por lá ficaria. Cara, mas eu acho que a atitude dele mostrou que ele é um líder, cara. Ele é um líder, que naquele momento ter esse sangue frio, ter essa calma, de não deixar abalar, porque vai ter jogo da seleção agora, semana que vem tem jogo, cara. Né? E vão tocar nesse assunto. Eu só lamento que não houve pedido de desculpa, nem da parte do Leão, nem do Oswaldinho, de forma pública, de maneira formal. E mais uma coisa que eu estava pensando, você pode até não gostar do Abel Ferreira, tem muita gente que não gosta do jeito do Abel, mas ele está deixando títulos e métodos de trabalho. O livro que ele lançou, e é um best-seller, pode não ser um trabalho acadêmico, mas dá pistas do método que está sendo colocado em prática com resultado. Ou não. Ou o Palmeiras Palmeiras está ali brigando por títulos. Há 5 anos, desde que o Abel, que completou na semana passada aqui, e está dando mostras que, na prática, aquela teoria que ele defende no livro dele está funcionando. Então, assim, abram o olho, principais treinadores. Gosto muito do Rogério Ceni, acho que está num caminho espetacular. Felipe Luiz. Esses são os caras da nossa nova geração. E outros que estão chegando aí, né? Porque a gente não pode generalizar também. Não, Cacá, eu só queria falar em cima do que você falou. Eu acho que os portugueses, principalmente, eles estão na nossa frente porque eles documentam as coisas. Um belo dia eles criaram, né, o professor Garganta, tem um monte de gente que fez Vitor Frade. Uma universidade do futebol e começaram a documentar isso. Cara, você quer saber o método do Zagallo? Como que o Zagallo fez a seleção de 70? Não tem nada escrito. Como que o Tele fez o São Paulo de 92, 93, ou a seleção de 82? O que o Filipão fez? O que o Parreira, que era um cara mais teórico? Cara, a gente não tem obra desses caras. Eu acho que o nosso erro, como treinador, né, dos brasileiros, já vem lá de trás. A gente não tem uma literatura sobre isso, o que os portugueses fazem isso.
Pode dar certo ou pode dar errado, eles documentam, né? A periodização tática. Pô, foram os caras primeiro que fizeram. Daí cada um foi pegando o que achava interessante. Cara, mas a gente não tem história, a gente tem a biografia. Você pega lá a biografia do Zagallo, a biografia do Tele, a biografia não sei o quê. Mas e o método de trabalho? O que o Cláudio Coutinho fazia na Copa de 78? A gente não tem, cara. Não é, eu acho que fica a dica agora, que nem você falou, para Rogério Ceni, para Roger Machado, para esse pessoal que está vindo mais novo. O Felipe Luiz, até mais, o Dorival, o Cuca, esses caras que são um pouco mais. Dessa geração um pouquinho mais velha, cara, façam o trabalho.